E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a estratégia de tecnologia. Vocês verão a importância de poder conceber na gestão das operações a melhor tecnologia para o seu processo produtivo ou de prestação de serviços. Uma confusão que normalmente se faz é que o pessoal da área de gestão não tem nada a ver com isso. Isso é coisa lá das engenharias, do pessoal da tecnologia. Na verdade, não é assim que funciona. Até porque muitas empresas nem engenheiro têm. Quem vai resolver a parada mesmo é o administrador, é o gestor de operações. Então, ele tem que saber pelo menos o mínimo para poder escolher a tecnologia adequada ao seu processo produtivo. E acaba se transfigurando numa estratégia importante pelo seguinte: depois que a tecnologia está escolhida, fica difícil voltar atrás. Normalmente, qualquer tecnologia mais robusta tem lá um certo grau de investimento, e uma vez que isso está feito e instalado na empresa, voltar atrás e não deu certo, não era bem o que a gente queria, vamos fazer tudo de novo, normalmente não há recursos para tanto. Então a gente tem que acertar na primeira. E para acertar na primeira, a gente tem que conhecer o essencial. O que é o essencial para o gestor de operações? O que faz essa tecnologia? Como ela faz? Que vantagens ela traz? E que restrições ela nos impõe? Isso é o fundamental, pessoal. Então, a nossa exposição hoje é para mostrar exemplos das principais tecnologias que são aplicadas às operações. Vocês terão então essa noção e algumas dicas importantes para não errar na hora da escolha. Fazendo uma analogia, né, pessoal? Quem já não foi aí induzido por um bom vendedor de alguma loja na hora da compra de uma televisão? Vocês pagaram caro porque o cara prometeu que ela tinha tal e tal recurso. A televisão era praticamente um robô que fazia tudo em casa. Acabou que vocês compraram e aí as únicas funções que vocês utilizam é liga, desliga, aumenta o volume e troca de canal. Ou seja, não estão utilizando tudo aquilo que vocês pagaram. E voltar atrás agora é difícil, tem que ficar com essa TV mesmo. Podia ter optado por alguma situação mais em conta. No mundo empresarial, pessoal, a gente não pode cometer esses erros. Nós temos que ser muito assertivos, então esta aula tem esse objetivo. As tecnologias de produção, pessoal, que é o que nos interessa, são as máquinas, equipamentos e dispositivos que criam ou fornecem bens e serviços. Exemplos de tipos de tecnologia que estão aí no mundo das operações. Nós temos 3 categorias aqui de tecnologias. A que processa materiais, processamento de informações e processamento de clientes. Na de materiais, pessoal, vocês já viram aí exemplos, né? Processadores de cartas do correio. Alguém já deve ter visto imagem na televisão, aquele negócio de alta velocidade lá para selecionar, fazer a triagem das cartas. Máquinas e ferramentas em geral, né? Tornos, fresas, prensas, tudo que interage com o produto. Processamento de informações, cada vez mais usado em qualquer tipo de organização, independência, indústria, serviço e até na casa da gente. Os tradicionais sistemas de telecomunicação, os sistemas de rastreamento por satélite e aquilo que processa clientes. As ordenhadeiras mecânicas, aqui o cliente seria a vaca, né? As máquinas de ressonância magnética, quem já fez um exame desse tipo sabe como é que funciona. Vamos falar inicialmente, pessoal, das tecnologias de processamento de materiais. Talvez uma das mais usadas hoje em dia, pessoal, é a manufatura integrada por computador. Se vocês quiserem a expressão em inglês, basta pesquisar lá no livro do Slack. Foi de lá que a gente tirou a maioria das siglas e nomes e nomenclaturas aqui utilizadas. Aqui então a gente tem um exemplo. É o computador, ele está controlando todo o ambiente fabril. A gente está olhando de cima, tá, pessoal? Isso aqui é um conjunto de esteiras, aqui tem umas setinhas que dizem qual o sentido que a mercadoria viaja, e aqui tem equipamentos em volta dessa esteira, cada um faz uma operação. Então tem um robô que faz uma operação inicial, depois tem um CLP, que é um comando lógico programável, um sistema aqui de inspeção, visão, visualização, tem um outro robô, novos CLPs e no final tem uma fresadora que faz o arremate final. Então, pessoal, o produto entra numa ponta e vai passando por vários estágios até chegar no final. Muito usado, automatiza bastante coisa, economiza pessoas. Esse computador aqui, então, ele está, através de comandos lógicos programáveis, interligado com as máquinas. Então, as máquinas sabem o que fazer, quando fazer, como fazer. Agora, se eu não quero ter uma coisa assim tão evoluída, eu posso simplesmente comprar um único equipamento, uma máquina de CNC, uma máquina de controle numérico computadorizado. É uma máquina cara. Esse carinha aqui, ele está vendo um desenho, tem uma peça aqui dentro que vai ser torneada e ele já programou tudo aqui. A peça aqui tem uma ferramenta que vai fazer toda a operação. Por exemplo, dá a entender aqui que ele tem um cubo metálico, né? Então esse cubo, vamos dizer que tem que virar um cilindro. É um exemplo grosseiro. Tá? Então essa máquina vai, uma vez programada aqui, ela vai fazer todo o torneamento da peça para que esse cubo então vire um cilindro, um eixo, algo similar.
Observe que precisa do ser humano para fazer a programação e ele tem que ficar supervisionando ali qualquer problema que der. Pessoal, os veículos guiados automaticamente, eles também são muito usados principalmente em sistemas logísticos. Aqui tem um trilho, né? Então são robozinhos que estão aqui levando caixas, né? Produtos embalados para um determinado depósito ou mesmo para expedição. Muito usado cada vez mais em empresas que trabalham aí com grandes volumes de estoque de mercadorias prontas para poder desovar em determinados períodos. Então essas maquininhas aqui, ó, pode ver que não tem ninguém dentro delas, elas estão operando automaticamente, levando lá o produto acabado. Aqui nós temos então os sistemas flexíveis de manufatura. Eles são um avanço em relação à manufatura integrada por computador, porque, como o nome já diz, eles são mais flexíveis, eles conseguem fazer sozinhos toda uma gama de produtos e eles combinam então robôs, a gente já vai falar deles, combinam veículos guiados automaticamente, eles combinam outros tipos de equipamentos e a própria manufatura integrada por computador. Então já é algo bem mais encorpado, presente em indústrias de alta tecnologia. E aqui, pessoal, a grande vantagem, quase não precisa da mão humana. Tu coloca a matéria-prima numa ponta, sai tudo pronto na outra. Já na manufatura integrada por computador, precisa algum tipo de intervenção humana, a gama de produtos é bem menor, às vezes é um único produto, tá? Então é um pouco mais restrita. E finalmente, pessoal, os nossos robôs. Ao contrário do que muita gente pensa quando se fala em robô, aquela forma humanoide, né, não tem nada a ver. Os robôs das indústrias nada mais são do que equipamentos que têm vários graus de liberdade, como esses aqui. Então eles se movimentam para baixo, para cima, soldam, cortam, fazem operações das mais diversas. Claro, dentro de um ambiente restrito. Observe que esse robô aqui, ó, ele está operando neste posto de trabalho. E assim, cada um tem o seu posto de trabalho, então eles fazem operações. Só que eles não conseguem fazer um produto completo. Para fazer um produto completo, eles têm que estar associados então a um sistema flexível de manufatura. Eles fazem operações pontuais, né, como uma solda, uma pintura, alguma coisa bem específica com altíssima precisão, evitando aí o erro humano. Principalmente em operações que exigem alta precisão, onde a variabilidade humana interfere na qualidade, então nesses casos a gente investe em robôs. Vamos falar agora da tecnologia de processamento de informação. Eles têm a capacidade, com altíssima performance, de captar informações, processar, gerar dados, gerar relatórios, gerar informação para o ser humano. Então a gente vai ver algumas coisas que estão até muito presentes aí na nossa realidade. A primeira delas é a internet, quem não conhece. O e-business ou e-commerce, todos nós hoje em dia interagimos. Nessa época de pandemia, quem é que não comprou alguma coisa usando algum canal de e-business? As redes de computadores são chamadas de rede de área locais. A gente já ouviu essa expressão LAN, muito usado também em empresas. Aqui o objetivo é troca de informações sobre o processo produtivo, mas de forma integrada. Se esse computador precisar de algum dado de estoque, ele vai encontrar exatamente o mesmo dado do que esse computador. Então está tudo interligado. E se esse aqui fizer uma operação no estoque, todos os demais vão ficar sabendo. Então isso é uma rede, isso é muito usado, muito comum no nosso dia a dia. Isso aqui a gente já estudou, né, pessoal? Os sistemas de informação gerencial são os SIGs, muito associados aos nossos tradicionais ERPs. Os ERPs já têm ali uma gama de informações nos seus relatórios, os mais encorpados já dá para configurar um SIG. Outros às vezes compram ERPs mais simples e acabam associando elementos de outros softwares para formar um SIG ou até mesmo um BI hoje em dia, um Business Intelligence cada vez mais usado. Mas isso aqui você já sabe, integra então todas as principais funções e setores de uma empresa, produção, engenharia, compras, contabilidade, recursos humanos, planejamento e controle de produção, tudo. Esse aqui é quase que indispensável hoje em dia no mundo de uma empresa que quer ser competitiva e ganhar notoriedade no mercado. E preparem-se, pessoal, vocês vão ouvir cada vez mais a expressão inteligência artificial. São sistemas especialistas, eles têm capacidade de tomar decisões. Enquanto que os sistemas tradicionais, eles cumprem tarefas, são, na verdade, programas de computador que desenvolvem rotinas. Os sistemas especialistas eles conseguem aprender ao longo do tempo. Aprender com os hábitos dos usuários, aprender com os hábitos da empresa, com os hábitos dos clientes. Provavelmente vocês já estão interagindo aí com as inteligências artificiais do Google ou de algum banco. A tendência é que isso cada vez mais se prolifere e, de fato, precisa um certo investimento e um certo tempo de maturação até que o sistema especialista esteja lá com uma boa quantidade de dados para poder dar todo tipo de resposta dependendo do campo de atuação.
E outro tipo de tecnologia que também está cada vez mais usual, né, pessoal, são os famosos códigos de barra, são chamadas tecnologias de identificação automáticas, né? Quem já não fez um pagamento ou acessou um link através de um QR Code ou através de um código de barras, que a gente também já está acostumado já de muito tempo, tá? São tecnologias cada vez mais presentes nas nossas vidas. Pessoal, existem outras tecnologias que a gente pode estar citando aqui. Vocês talvez já tenham ouvido falar da Ethernet, que nada mais é do que uma rede wireless que qualquer pessoa pode se plugar, muito comum em shopping centers e mesmo em empresas que já colocam isso para os seus clientes. A WWW, né, a nossa tradicional rede mundial de computadores. A internet em si é a tecnologia, mas o que promove toda essa nossa interação, de forma que eu posso inclusive entrar no computador de um cara lá no outro lado do mundo, é a WWW, World Wide Web. A extranet também muitas empresas utilizam, aí já é um conjunto de informações reservadas às interfaces da empresa, clientes, fornecedores que fornecem dados aí para suprimentos, fornecem dados comerciais, permite então à empresa com segurança criar quase que a sua própria internet, só que com dados restritos ao seu negócio. Comércio de dispositivos móveis, cada vez mais presente, a gente compra muita coisa pelos nossos celulares. E sistemas de suporte à decisão, falei antes, a Business Intelligence é o mais usado, a inteligência artificial está sendo também trabalhada nesse sentido, interagindo então com os ERPs das empresas, cada vez mais assessorando nós nas tomadas de decisão. Aquelas coisas complexas que a gente depende de cálculos exaustivos ou de uma gama de informações, já existem sistemas prontos que nos favorecem nesse sentido, ou então, se não estão prontos, a gente compra um software de Business Intelligence, conecta no nosso ERP e a partir de algumas lógicas ali que qualquer cidadão consegue aprender, a gente consegue então formar qualquer relatório, consegue qualquer tipo de informação, cruzar dados, coisas que não estão na base do ERP, a gente consegue interagir não só com dados da empresa, mas com outros dados que fazem parte então do contexto aqui da organização. Pessoal, provavelmente vocês já ouviram falar muito nas tecnologias da indústria 4.0, né? Aqui eu até fiz uma simbiose, né? Elas processam materiais e informações. É que a coisa está evoluindo de tal forma que tudo isso está se misturando, mas de uma forma organizada. Então, são tecnologias de processo relativas à indústria 4.0. Engloba algumas das tecnologias para automação e troca de dados, robôs, mais internet das coisas, mais computação em nuvem. Ela é aplicada diretamente na manufatura, transformando matérias-primas em produtos. Então, pessoal, isso aqui permite que uma pessoa controle uma indústria inteira da sua casa, desde que ela tenha lá robôs, internet das coisas, vocês vão ver exemplos associados aos equipamentos. Essas coisas que a gente fala aqui nada mais são que equipamentos do processo produtivo da empresa ou de prestação de serviço e computação em nuvem, né? Quem é que não tem um Google Drive aí onde armazena os seus dados, as suas fotos, as suas coisas importantes numa nuvem? As empresas cada vez mais utilizam isso aí também. A internet das coisas, Internet of Things, e o T, também chamado, é uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. É uma grande rede de dispositivos conectados pela internet, incluindo, além de dispositivos móveis, os celulares e computadores, equipamentos, veículos, ferramentas, instalações, prédios, eletrodomésticos, utensílios. É daqui que vem aquela expressão, né, a casa inteligente ou a fábrica inteligente, onde a gente, ao comando de voz, liga uma televisão, muda a regulagem da geladeira para gelar lá a nossa cervejinha. Ou então, antes de chegar em casa, num dia muito quente, se conecta via celular, comanda lá o ar-condicionado do quarto, porque eu quero dar uma descansada, mas eu quero, ao chegar, que o ambiente já esteja refrigerado. Então, pessoal, isso aqui cada vez mais está se difundindo. Não é à toa que a gente já ouve falar no carro sem piloto, no avião sem piloto. Tudo isso é possível por conta da internet das coisas e está se alastrando cada vez mais. Vamos ver alguns exemplos. Aqui é muito comum a gente ver montagem de veículos, né, pessoal? Vários robôs em volta, observem, né? Cada um fazendo uma parte do trabalho, né? Um está soldando, o outro está cortando, o outro está ajustando, o outro está fazendo algum tipo de acabamento, o outro está colocando um parafuso. E aqui tem uma esteira, né? Os robôs estão em volta. Esses robôs eles interagem com a posição do veículo. O sistema de internet das coisas faz com que eles sejam responsivos, inclusive, ao comando humano, ou interajam um com os outros, dependendo se esse aqui está fazendo uma tarefa e esse aqui tem que ficar esperando, ele fica esperando enquanto que esse aqui faz a tarefa. Então, pessoal, é algo fenomenal. A gente tem aí
grandes possibilidades no uso dessa indústria 4.0. A gente já viu exemplos ali, só que com outros nomes, a manufatura integrada por computador, os sistemas flexíveis, todos eles hoje cada vez mais absorvem a internet das coisas e estão evoluindo, então de forma que esses modelos que a gente acabou colocando antes em processamento de materiais, cada vez mais eles também processam informações. Então, o que esses robôs estão fazendo, como eles estão fazendo, deve ter algum local, um computador onde também está sendo gerado informações importantes sobre o processo produtivo, a qualidade do produto e tudo mais. Observe, não tem pessoas aqui. A tendência é essa com a evolução da tecnologia, principalmente no mundo industrial. O setor de prestação de serviço, eu acredito que ainda precise muito do ser humano, mas vocês sabem aí que com inteligência artificial a gente já consegue substituir algumas tarefas. Talvez a função da recepcionista, seja num hotel, seja num hospital, seja em algum outro local, com o tempo vai ser substituído por uma inteligência artificial. Agora, sempre é bom, né, pessoal, a gente interagir com o ser humano. Mas não se espantem se um dia vocês forem recebidos num hotel por um robô, com inteligência artificial ou por uma imagem de uma pessoa numa televisão, no hall da recepção, que interage normalmente com vocês. Parece que vocês estão falando com uma pessoa, mas na verdade estão falando com um computador inteligente. A gente consegue ver, pessoal, exemplos de internet das coisas já nas residências. Tá? Hoje em dia, com o celular, a gente consegue controlar a TV, consegue controlar o ar-condicionado, a iluminação, consegue controlar a temperatura, consegue controlar até a minha cafeteira, consigo controlar o meu tablet, o meu computador, o meu sistema de som, qualquer um desses equipamentos. A gente tem muita coisa dentro da casa da gente, ou pode ter ainda, né? Provavelmente vocês, quando construírem a casa dos sonhos, já vão pensar no máximo da automação para poder interagir através dos sinais emitidos pela conexão de celular. Na prática, pessoal, todos esses equipamentos, eles funcionam como organismos vivos, interagindo entre si, comigo. Aí depende do meu grau de investimento, né? Eu tenho aí uma casa inteligente. Até para abrir cortina ou para deixar entrar mais ou menos luz natural, a gente consegue hoje em dia controlar isso do nosso celular. Você lembra um exemplo da cervejinha gelada que eu coloquei para vocês? Antes de chegar em casa, eu quero sempre aquela minha cerveja gelada no ponto. Então, eu mando um controlezinho lá para gelar a cerveja, ou então interajo para ver o que está faltando na geladeira. Né? A geladeira é inteligente, ela consegue dizer, está faltando queijo. Tá, então eu vou ter que passar antes no supermercado para comprar. Ou então, mais ainda, né, pessoal? A geladeira vai ter um controle de estoque automático que ela emite para o supermercado, e quando eu chegar lá no supermercado, eles já sabem exatamente o teor das minhas compras. E, num futuro mais próximo, depende do que autorizar, né? Eu vou dizer assim, toda vez que estiver faltando queijo, vinho e frutas na geladeira, o supermercado pode abastecer automaticamente. Então, quando eu chegar lá, a geladeira já está abastecida. Importante também falarmos então da tecnologia de processamento do consumidor, pessoal. Aqui são pessoas ou seres vivos, animais, por exemplo, plantas, que são processadas por um tipo de tecnologia. Vamos ver alguns exemplos. Interação ativa com a tecnologia. Ativo quer dizer que o sistema começa a funcionar a partir da minha ativação. O exemplo mais comum são os caixas automáticos nos bancos. Precisa da pessoa, eu que vou comandar o espetáculo aqui, dizer que tipo de operação eu quero fazer. Mas existe também a interação passiva, pessoal. Eu não faço nada. Quem faz tudo é o sistema. Então aqui a única coisa que eu tenho que fazer é passar com o carro. Mas a intensidade da lavagem, a espuma, o shampoo do carro, tudo vai ser pré-determinado pela lavadora de carro automático. Então a gente chama isso de interação passiva. Eu só recebo os benefícios da tecnologia. E existe a situação que a tecnologia interage com o cliente por meio de um intermediário. No caso das câmeras de segurança, né, pessoal? Tem lá um sistema de monitoramento que é governado por uma empresa especialista e eu consigo enxergar a segurança da minha casa através de um sistema de câmeras, mas eu preciso desse intermediário, dessa empresa que faz então essa conexão entre as câmeras e o meu celular. E independente de eu ter que estar olhando toda hora o celular para ver o que está acontecendo na casa, essa empresa então faz o monitoramento para mim, de forma que eu não preciso me preocupar. Se der qualquer problema, eles me ligam ou fazem alguma ação já por conta própria. E existe também a interação escondida com a tecnologia. Ninguém percebe o que está acontecendo, mas a gente está interagindo. As tecnologias de centrais telefônicas de empresas são um exemplo disso. Muitas vezes a gente está interagindo com uma pessoa mesmo da empresa, mas a tecnologia está gravando,
a informação, a tecnologia está fazendo algum tipo de obtenção de dados. Claro que hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados que restringe o uso disso aí, então tem que andar na lei para poder aproveitar bem essas informações, mas eu não estou enxergando, ninguém está enxergando e está acontecendo alguma coisa. Então pode ter um satélite lá vigiando os meus movimentos, rastreando meus movimentos por GPS, por conta de alguma autorização que eu dei. Hoje em dia a gente tem que autorizar isso. Então eu nem estou percebendo, mas através desse tipo de tecnologia eles conseguem então fazer ou um trabalho de segurança, ou um trabalho de monitoramento de acordo com a minha permissão. O que não pode hoje com a Lei de Proteção de Dados, né, pessoal, é usar isso aqui indevidamente ou sem autorização. Existem outras tecnologias de processamento do consumidor, tá, pessoal? Aqui a gente colocou mais alguns exemplos, né, tipo de interação de acordo com o que acabamos de expor. Exemplos de interação ativa: serviços de telefonia celular, pedidos via internet, iFood, pedidos de alimento, e-mail, entretenimento a bordo, né? Eu que ativo lá o filmezinho que eu quero olhar quando eu estou num avião. Interação passiva com a tecnologia: sistemas de transporte, passeios em equipamentos de parques temáticos, esteiras rolantes, né? Quem já passou em algum aeroporto aí de grande porte, né? Simplesmente sobe em cima da esteira rolante e não precisa nem andar. Interação escondida com a tecnologia: câmeras de segurança, rastreamento do consumidor por código de barras, RFID, cartão de crédito. Alguns supermercados que já têm o sistema de código de barras, eles sabem exatamente o que eu compro toda semana. Então eles podem usar aquela informação para, por exemplo, fazerem promoções, me atrair, hoje tem aquela cerveja que tu gosta. Como é que eles sabem isso? Eles sabem porque toda vez que eu vou lá e faço um pagamento via código de barras, fica um registro de que eu comprei aquela cerveja. A mesma coisa quanto ao cartão de crédito. RFID quer dizer Sistema de Identificação por Radiofrequência, são chips minúsculos que permitem, por exemplo, aí citando um caso de um supermercado, à medida que vão diminuindo no estoque lá do supermercado as embalagens de determinado tipo de cerveja, essa radiofrequência manda a mensagem para um sistema receptor que vai acabar batendo lá no fornecedor de cerveja. Então ele já sabe que quando atingir o estoque mínimo, ele tem que mandar uma carga lá para aquele supermercado para reabastecer o estoque de cerveja. Publicidade na internet: todos nós somos assediados todos os dias em nossos computadores, celulares, por todo tipo de publicidade, e a gente fica com aquilo na cabeça: puxa, como é que os caras adivinharam que eu queria exatamente isso? É porque eles já conhecem os teus dados, os teus hábitos, as tuas informações. Então a gente chama isso de interação escondida. Eles estão enxergando a gente, eles estão captando dados da gente sem a gente enxergá-los. Isso a gente chama tecnologia escondida, cada vez mais intensa no mundo dos negócios, né, pessoal? Principalmente para descobrir comportamento de consumo. Porém, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter cuidados para não usar isso de uma forma indevida. E tecnologia por uso de meios intermediários: sistemas de reservas em agência de viagens, máquina automática de embarque aéreo, né? Quem já não tirou um bilhetinho lá e fez toda a interação com o totem que tem ali para emitir o cartão de embarque? A própria companhia aérea que está intermediando através daquele totem a minha passagem, então, para poder acessar lá a aeronave. Ok, pessoal?